eu tinha... Isso, agora entrou. Graça e paz ao povo de Deus, aos eleitos. Mais uma vez estou aqui, né, para falarmos mais um pouquinho sobre a graça de Deus, né? E o nosso assunto nesta noite será, não vai ter um título, né? Esse entendimento, né, que eu estou trazendo. A irmã Ayla, graça e paz, irmã Ayla, seja bem-vinda nessa noite, né, na nossa live. Vamos juntas nessa noite falar sobre a graça de Deus. Seja muito bem-vinda, irmã Ayla. Então vamos lá. Vamos falar nessa noite sobre a igreja visível, né? A igreja visível. Por que, irmã Vanilda, vamos falar nessa noite sobre a igreja visível? Porque ultimamente, né, nos dias atuais, aonde a igreja viva, a igreja visível, né, ela está levando a palavra da graça de Deus, o verdadeiro evangelho da graça, nas redes sociais, né? Irmã Ayla, né? Boa noite, obrigado. Seja muito bem-vinda, irmã Ayla, viu? Então, estamos nas redes sociais porque anunciando o evangelho, né, da graça de Deus. Porque já passamos pelo sistema religioso, né? Durante muitos anos, acredito que 99% dos irmãos que estão em graça hoje, que tiveram a sua mente ativada e os seus olhos iluminados, eu acredito que 99% dos irmãos em graça foram chamados para fora, né? Foram chamados para fora das instituições religiosas, aonde estavam seguindo a homens, né? Seguindo a homens, estavam dentro de uma instituição religiosa, debaixo de rudimentos, né? Debaixo dos rudimentos mosaicos, né? O qual nós sabemos que os rudimentos mosaicos já foram, né, cumpridos por Cristo. Então Cristo cumpriu todos os rudimentos e nos trouxe a graça. Por esse motivo, hoje nós que estamos levando o evangelho da graça nas redes sociais, somos a igreja viva de Cristo na terra, né? Vejamos aqui vamos dar aqui irmão André Silveira, bem-vindo, irmão, na nossa live. Vamos dar um exemplo aqui, né, de que somos a igreja viva de Deus na terra. Um exemplo, quando nós passamos pela pandemia, né, da coronavírus, nós sabemos que as instituições religiosas fecharam, né? Elas fecharam. Por que será, irmã Vanilda, que as igrejas de pedra fecharam na pandemia? Uai, mas os líderes religiosos
não apregoam dentro das suas instituições religiosas, eles sempre falam assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Assim eles estão se referindo às instituições dele. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando veio a pandemia, as portas das instituições religiosas se fecharam, né? Mas a igreja viva, né? A igreja visível, a igreja viva de Deus se levantou ainda com mais força, né? Apregoando a palavra de Deus, a palavra da graça nas redes sociais. Então aí foi mais uma prova de que a igreja viva de Deus é esse povo forte, esse povo eleito, que vieram já de dentro das instituições religiosas. Por que vieram de lá para falar sobre a graça de Deus nas redes sociais? Porque dentro das instituições religiosas, amados, nós não podíamos falar as verdades bíblicas. Sabemos que quando, dentro de uma instituição religiosa, quando começamos a estudar, a examinar as Escrituras e levar essa palavra dentro das instituições religiosas, nós sabemos que somos calados, né? Somos calados pelos líderes religiosos. Ele nos chama a atenção e nos faz calar, né? Porque as verdades bíblicas não podem ser ditas dentro das instituições religiosas, porque se as verdades bíblicas forem ditas dentro das instituições religiosas e o povo ouvir a verdade, eles vão fazer o quê? Eles vão ativar a mente, vão, né? E vão ficar com os olhos iluminados. Então vão deixar de crer, de acreditar nos enganos que os líderes religiosos têm trazido dentro das instituições religiosas. Portanto, nesta noite eu vim aqui para falar sobre a igreja visível. Qual é a igreja visível? A igreja visível é aquela que permaneceu todo o tempo de pé, é aquela que não fechou suas portas, né? Na pandemia foi quando ela mais ainda se levantou para falar sobre a graça de Deus. Essa sim é a igreja viva. Marinalva Souza está assistindo, Edivan Fontes está assistindo. Sejam todos bem-vindos na nossa live nessa noite. Então, Neuzinha Alves Marques, graça e paz, amada, seja muito bem-vinda na nossa live. Então, nós provamos nas redes sociais que a igreja viva do Eterno, é o povo da graça de Deus, é aquele povo que faz a proclamação do evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça, né? O próprio Paulo disse, né? Ainda que venham os anjos, né, do céu, trazendo uma palavra que não seja essa palavra da graça, que seja essa palavra anátema. Então, nós estamos aqui nas redes sociais para distorcer as palavras que o sistema religioso tem ocultado dentro das suas instituições religiosas. Os líderes religiosos têm ocultado as verdades bíblicas. Mas como assim, irmão? Ocultado as verdades? Muitas verdades. A primeira verdade, quando eu estava ainda dentro do sistema religioso, quando ouvi falar sobre o dízimo, né? Que o dízimo foi da lei, o dízimo não foi da graça, que o dízimo só foi direcionado ao povo judeu, nunca o dízimo foi direcionado aos gentios. Então, quando eu fui estudar, examinar a escritura nesse assunto, eu descobri que eu estava sendo enganada dentro da instituição religiosa, onde nós sabemos que Deus deu uma ordenança, somente aos filhos de Levi podia recolher o dízimo dos seus irmãos, lá no Velho Pacto. Então, os filhos de Levi já não existem mais, né? Então, o dízimo nunca foi direcionado aos gentios.
Então, eu estava sendo enganada dentro da instituição religiosa. O primeiro engano que eu descobri examinando as escrituras foi a respeito do dízimo. Depois, muitas outras coisas mais. É por isso que eu estou aqui hoje na telinha para falar sobre a igreja visível, que é a igreja verdadeira de Deus na terra. Amém, amados? Vamos lá. A igreja visível não é um templo religioso, uma instituição religiosa, uma estrutura hierárquica. Ela é simplesmente pessoas, aqueles que estão seguindo a Jesus. Em 1 Coríntios 6:19, o que nós vamos ver, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E quantas vezes que nós falamos essa palavra para os amados que estão dentro do sistema religioso? Nós mandamos ele ler em 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Quem está falando isso? O próprio Cristo. Ou não sabeis? Uai, mas se nós somos o templo, né? Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então por que nós temos que ir a um templo de pedra, né? Então por que nós temos que ir a um templo de pedra se o nosso corpo é o templo? Ah, irmã, mas nós temos que reunir, né? Nós temos que reunir, tá? Podemos reunir em espírito e em verdade também? Porque hoje eu estou aqui, né? Nesse bairro aqui, chamado Plano da Serra, a Ceilândia, Maranhão, né? Mas em todas as partes do mundo, nós temos os nossos irmãos em graça que estão, nesse momento, de alguma forma, estão reunidos em espírito. O que Cristo falou, né? Os verdadeiros adoradores o adorariam ele em espírito e verdade. Nós sabemos que lá na lei mosaica, aquele povo, eles tinham necessidade de ter um líder religioso, um líder na frente, né? Nós sabemos que quando Moisés se ausentou por 40 dias e 40 noites, nós sabemos que eles sentiram tanta necessidade de ter um líder, de ter uma liderança, de ter uma pessoa na frente, que eles construíram para eles um bezerro de ouro e começaram a adorar. Assim também, né, o povo, a irmã Neuzinha Alves Marques Ribeiro, sou a Neuzinha da farmácia, Vitória, irmã Vanilda. Oi, irmã Neuzinha, quanta saudade, seja muito bem-vinda, irmã, na nossa live, viu? É um prazer ter a senhora aqui na nossa live, nessa noite, viu, irmã Neuzinha? Então, amados, o que acontece se nós somos o templo, a morada de Deus, por que nós temos que ter algo adiante de nós para nós crer? Tipo assim, aquele povo construiu um bezerro de ouro para que eles estivessem diante daquele bezerro de ouro, porque eles não sabiam crer no Deus vivo, naquele Deus que conduziu eles pelo deserto por 40 anos. Eles não sabiam crer naquele Deus que conduzia eles, né? Durante a noite, uma coluna de fogo, durante o dia, uma nuvem que conduzia aquele povo. E o próprio Deus fez aquele povo passar a pés enxutos pelo o Mar Vermelho, né? E o Rio Jordão, né? E eles, irmã Eurides Moreira, boa noite, graça e paz. Graça e paz, amada, seja muito bem-vinda na nossa live. Mesmo assim, quando aquele líder religioso, Moisés, se ausentou, eles não sabiam servir a Deus em espírito e verdade. Eles tinham que ter um líder na frente, né? Então, eles construíram um bezerro de ouro para que eles pudessem estar ali adorando aquele bezerro. Hoje, nós vemos o mesmo acontecendo no meio religioso.
aonde as pessoas só sabem servir a Deus se for dentro de um templo de pedra, só sabem servir a Deus se for olhando para um líder religioso, né? Nós vemos que a recomendação de Deus lá em Isaías 56, versículo 10 a 11, fala quem são os líderes religiosos. Como será se Deus fala tão bem assim? Onde fala, né, lá Isaías 56, 10 e 11, fala que eles são cães gulosos, né? Todos sem exceção. Dizem que eles são pastores, que de nada compreendem. Eu acredito, sim, muito na palavra de Deus. Quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu não consegui ficar dentro dos templos de pedras, porque eu percebi que eu estava servindo a homens aqui da terra, e homens corruptos, né? Porque a Bíblia fala lá no livro de João que Cristo chamaria as suas ovelhas, e eles ouviriam a voz de Cristo, e eles conheciam quando é Cristo que está chamando. E hoje, e quando eu estava no sistema religioso e Cristo me chamou para sair para fora de dentro da instituição religiosa, aonde eu era uma religiosa, irmãos. Eu era religiosa, eu discriminava as pessoas, né? Se fosse da minha instituição, eu amava, mas se fosse de outra instituição, eu já achava que não estava correta, aquela pessoa já estava errada. Enquanto as instituições religiosas ensinam as pessoas a serem preconceituosas. E sabemos que a igreja de Deus, a igreja viva de Deus, somos nós. Nós somos o templo vivo do Eterno. E estamos nas redes sociais para distorcer aquelas palavras que os líderes religiosos têm torcido dentro das suas instituições religiosas. E milhares de pessoas têm saído de dentro das instituições por terem entendido a palavra da graça de Deus, aonde recebei de graça dai. Nós não cobramos para levar a palavra da graça de Deus. A palavra da graça de Deus, nós recebemos de graça nós damos, nós levamos. Porque nós vemos muitas comercialização dentro das instituições religiosas. Nós vemos aí aquelas pessoas que têm um dízimo mais alto, ele é mais bem visto, mais bem tratado pelos seus líderes religiosos. Aquelas pessoas que não conhecem a palavra e sabem que o dízimo não é para nós hoje. Aquelas que começam a examinar a palavra de Deus e vê e compreende que está sendo enganada dentro da instituição religiosa, ele é simplesmente perseguido dentro da instituição religiosa. Outra, somos atropelados quando nós começamos a falar as verdades bíblicas dentro das instituições religiosas. Simplesmente somos atropelados pelos líderes religiosos, porque as verdades bíblicas não podem ser ditas dentro das instituições religiosas. Por que não? Porque a religião e a política andam juntinhas. Porque os irmãos acham que as instituições religiosas estão afundadas até o pescoço, juntos com os políticos, nas politicagens. Porque os dois andam juntos desde o início. Quem foi que mais perseguiu, né? Jorge Canto. Amém. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz, amado. Seja muito bem-vindo. Sabemos que quando Cristo esteve aqui nessa terra, ele foi perseguido por quem? Quem perseguiu Cristo? Foram as mulheres adúlteras, foram os ladrões, foram os malfeitores. Quem perseguiu a Cristo aqui na terra, senão os religiosos, né? Por isso que Cristo mencionou falando para aqueles fariseus, né? Ele falou assim, vós sois bonito por fora, mas por dentro são como ossos podres, sepulcros calhados. Cristo se indignou-se muito com os religiosos.
E por todas as partes nós contemplamos, nós vemos os religiosos tentando derrubar o povo, a geração que Deus levantou da graça de Deus para anunciar a palavra da graça de Deus, aquela que foi anunciada por Paulo. Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, mas o que ele disse? Ele falou assim que ele pregava sem descanso. Ele pregava noite e dia, ele pregava sem descanso, porque ele tinha a certeza, a convicção de que quando ele morresse, os lobos vorazes iriam se introduzir no rebanho de Deus e não iam poupar. Irmão Célio Caramer, é um nome um pouco complicado, mas graça e paz, irmã em Cristo. Graça e paz, amado, seja muito bem-vindo. Jorge Cantos, amém, graça e paz, irmão Jorge. Então, amados, nós vemos que quem mais perseguiu a Cristo foram os religiosos. Os religiosos, eles compararam a Cristo como pedra de tropeço aqui na terra. E até hoje os religiosos, juntamente com as políticas, eles perseguem os verdadeiros cristãos, que é o povo que examina as escrituras e estão nas redes sociais denunciando as inverdades bíblicas. Amém, queridos? Vamos continuar a palavra. Vamos continuar o entendimento nessa noite. Vamos lá. A igreja visível não é um templo religioso, uma instituição religiosa, uma estrutura hierárquica. Ela é simplesmente pessoas. Aqueles que estão seguindo a Jesus, em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Não sabeis? Eu acho que o sistema religioso não sabe disso. Que nós somos o templo do Espírito Santo e morada de Deus. Porque se eles soubessem, eles abandonariam as igrejas de pedra, porque eles saberiam que eles são a verdadeira igreja, a igreja viva, o santuário vivo do Eterno. 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus. Olha, em 1 Pedro 2,5, está bem claro, amados, aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas, casa espiritual e sacerdócio santo. Tudo isso nós somos, né? Somos pedras vivas, somos edificados, casa espiritual e sacerdócios santos. Nós sabemos que no Velho Pacto existiam os sacerdotes, que o povo na lei mosaica não tinha acesso a Deus. Somente os sacerdotes tinham acesso a Deus. E era levado o pecado daquele povo ao sacerdote, e eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, e apresentavam o pecado daquele povo e oferecia sacrifício, derramamento de sangue e rituais, e Deus perdoava o pecado daquele povo. Mas na nova aliança, nós somos as pedras vivas, somos edificadas, casa espiritual, nós somos sacerdócio santo na nova aliança. Não, aqueles sacerdotes do Velho Pacto, eles estavam roubando a Deus, né? Quando Deus falou assim, vós me roubais, vós quem, Senhor? Vós toda a nação me rouba, tá vendo? Então hoje nós somos sacerdotes, todos nós, não necessitamos de um líder religioso para interceder por nós, porque nós mesmos temos acesso a Deus. Somos pedras vivas, somos edificadas, casa espiritual. Não precisamos mais de líderes religiosos para interceder por nós, para se tornar algo que venha intervir, pegar nossos pecados, levar a Deus. Não, irmãos, temos livre acesso para falar com Deus. Não precisamos de templos de pedra, não precisamos de um líder religioso. Porque o nosso pastor é Cristo, o nosso pastor. Ele mesmo disse lá em João 10:10, ele falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Né? Lili Gonejeiro,
Bem-vinda, querida, à nossa live nesta noite. Seja muito bem-vinda. Então, o próprio Cristo afirma lá no livro de João 10:10, falando: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor. Cristo estava tão indignado contra os líderes religiosos daquela época. Imagino hoje. Hoje é o maior comércio no Brasil e no mundo, a maior comercialização dentro das instituições religiosas, aonde os pastores, presidentes são milionários e eles amontoam impérios, eles amontoam ouro, prata, muita riqueza, aonde, né, Cristo falou lá no Velho Pacto, aonde Jesus mandou de 2 em 2 e mandou ir pregar o Evangelho do Reino, né? Começando por Jerusalém, né, Samaria, Judéia, em todos os confins da terra. E o próprio Jesus falou para que eles não levassem ouro nem prata, né? Mas que o trabalhador era digno do seu alimento. Aonde eles chegassem, eles tinham pão, eles tinham alimento para alimentar, né? Irmão Walter Amorim, graça e paz, querido. Seja muito bem-vindo na nossa live. E hoje, o que acontece? Os líderes religiosos estão torcendo a palavra de Deus, estão amontoando riquezas, bens materiais, afundados junto com a política. O que Deus tem a ver com essa liderança religiosa, aonde estão de braços dados com as politicagens e estão trazendo as inverdades bíblicas e ocultando. Na semana passada, no sábado, ontem fez 8 dias, onde veio aqui um suposto um teólogo, né, dizendo ele, aqui do Plano da Serra, um teólogo esteve aqui em casa e eu entreguei um estudo para ele há uns dias atrás e ele veio ler o estudo e distorcer toda a palavra de Deus. Eu falei, é por isso que o sistema religioso está afundado, porque as verdades bíblicas estão sendo reveladas e as mentiras do sistema religioso estão vindo à tona. E muitos, milhares e milhares de pessoas estão abrindo seu entendimento e estão abandonando as instituições religiosas. É porque os teólogos são os mestrados em torcer a palavra de Deus. E eu lia falando, Jesus está falando aqui, olha, ele falando, não, mas não é assim, nós temos que fazer teologia, nós temos que fazer exegese, não sei o quê, umas coisas lá que você nem falou, não. Tem que fazer para entender, sendo que a palavra de Deus está bem clara. E eles fazem questão de torcer e ensinar os seus seguidores a andarem no caminho errado. Irmãos, isso é muito triste. E nós não podemos nos calar. Nós temos que ir para as redes sociais e denunciar as inverdades bíblicas que está sendo levada dentro das instituições religiosas. Queridos, porque nós sabemos que o judaísmo continua, como Paulo falou. Paulo disse que ele pregava a palavra a tempo e fora de tempo, porque ele sabia que quando ele morresse, os lobos vorazes iriam se introduzir no meio do rebanho e não ia poupar aquelas ovelhas. Então, até hoje estão introduzidos os lobos vorazes dentro das instituições, né? E não poupam as pessoas, porque naquela época lá eram linguagem de figura, Jesus tratava ovelhas, mas hoje somos filhos, né? Então, teve um suposto pastor aqui em casa, mais ou menos um mês atrás, e ele falou aqui para o meu esposo que as ovelhas são obrigadas a sustentar os pastores. Tem que sustentar sim, para que eles prestam se não for para sustentar os pastores? Ainda fazendo um pouco dos coitados dos irmãos. E isso é muito triste e revoltante, não é isso? E os irmãos estão lá dentro das instituições religiosas e eles estão com os olhos vendados, né? Porque o que eles fazem? Eles preparam aquelas escolinhas bíblicas dominical, então os teólogos fazem o que eles querem, eles torcem a palavra e ensinam. Aí aquelas pessoas
eles é ensinado com a palavra toda torcida. É tanto que eu passei 38 anos dentro das instituições religiosas e eu nunca consegui compreender nada. Depois quando eu consegui, eu comecei a ver os irmãos em graça, falando sobre a graça, sobre o verdadeiro evangelho, eu consegui, a minha mente foi ativada, meus olhos foram iluminados e eu consegui ver as verdades. Então, quando eu fui ler, examinar as escrituras com os meus olhos iluminados, eu consigo hoje ver claramente a palavra assim como ela é. Amém, amados? Então, vamos lá. Efésios 2, 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tá vendo? Mais do que claro, não está dizendo que os templos de pedra foi edificado para a morada do Espírito, não. Está falando que nós fomos edificados, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós fomos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então estamos, quando fomos para as redes sociais, iniciamos nas redes sociais, o povo da graça, falando sobre a graça de Deus. Então, o sistema religioso começou a nos criticar, nos chamar de desigrejados, né? Só que ele escalou rapidinho com as verdades bíblicas. Quando fomos para cima deles, levando as verdades bíblicas, e nós calamos todos os teólogos, todos os supostos pastores nas redes sociais, com as verdades bíblicas, eles não têm argumento para vir contra a igreja viva de Deus na terra. A igreja morta não tem argumento para vir sobre a igreja viva de Deus na terra. E fomos para cima deles com a palavra da graça de Deus, com as verdades bíblicas. E fomos aqueles versículos isolados, tipo aquele, 2 Coríntios 9, 9. Onde Deus fala, né? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Esse versículo foi isolado pelo sistema religioso, onde eles trouxeram o versículo, capítulo 9 de 2 Coríntios e o versículo 7, né? Que é onde eles falam para levar com alegria. Eles falam para levar para a instituição religiosa com alegria, aonde você passa o capítulo, versículo 7, versículo 8, no 9 você vai ver o versículo-chave do capítulo. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Tipo assim, nós fomos calando o sistema religioso com os versículos ocultados por eles, nós viemos trazendo à tona nas redes sociais. E isso é maravilhoso. Irmã Elias Paulo está falando, 1 Coríntios 3, 16 a 17. Vamos ler lá, né? 1 Coríntios 3, 16 a 17. Vamos ver. Capítulo 3, 16 e 17. Vamos ver aqui. Diz assim, amados, vamos ler. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O sistema religioso tem que saber disso, que se eles tentarem destruir nós, que somos o verdadeiro santuário de Deus, eles também vão ser destruídos por Deus, porque nós somos o verdadeiro santuário. Não é aquele santuário lá de pedra, onde Jesus disse, derrubai, derrubai. Está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Nós somos o verdadeiro santuário de Deus, né? Luiz Adriano Alquimia. Seja muito bem-vindo em nossa live nessa noite. José Amadeu Oliveira Freitas, seja muito bem-vindo, amados, na nossa live nessa noite. Vamos continuar. A igreja não tem hora de culto.
culto nem cerimônia. A Igreja de Cristo cultua em todo tempo na vida. E ela é feita de gente, é feita por mim e por você, tá vendo? A igreja verdadeira, a igreja visível, ela não tem, tá falando, graça e paz, amada, estamos juntas na mesma fé, no mesmo espírito, debaixo da mesma graça e vivendo em graça e em perfeita vitória. Eita glória! Estamos juntos nessa graça de Deus, vivendo a mesma fé, a mesma graça. Amém! Amém! Graças a Deus por isso. Seja muito bem-vinda à nossa live. Então, amados, a igreja não tem hora de culto. A igreja não tem hora de culto. Não temos hora marcada, porque somos a igreja. Nós não cultuamos apenas 2 ou 3 vezes por semana dentro de um templo de pedra. Nós cultuamos a Deus desde que levantamos até a hora que dormimos. Nós cultuamos no nosso trabalho, nós cultuamos a Deus onde estamos andando de lotação, andando de ônibus, na praça, na rua, aonde quer que nós estejamos, nós estamos cultuando porque nós somos o santuário de Deus. Silvânia está assistindo, seja muito bem-vinda, Silvânia, na nossa live nessa noite. A igreja não tem hora de culto nem cerimônia. A igreja de Cristo cultua em todo tempo na vida. Ela é feita de gente, é feita por mim e por você. Nós somos a igreja viva, o santuário vivo de Deus. Não precisamos de uma instituição, de um templo de pedra para nós cultuar só lá dentro dele. Fora dele, nós nem pensamos, né? Muitos que estão dentro da instituição religiosa, fora dele, nem se preocupa de ser um cristão, né? Nem se preocupa. Agora dentro, é profeta, é a boca de Deus, é muitas coisas. Mas saindo de lá não é nada. Então tudo isso são rituais. Nós já passamos, no velho pacto tudo era rituais. Hoje, depois da cruz, tudo é real. Tudo é real. Inclusive a igreja de Deus, que somos a pedra viva, somos pedras vivas, edificada por Cristo. Por isso, para adorar a Deus, não é preciso de templo religioso, instituição religiosa e horários específicos, nada disso. Adorar-se a Deus é no lazer, na rua, no trabalho, em casa, amando a esposa e filhos, e onde quer que estejamos, não sendo necessário nada tipo ritualístico e litúrgico, religioso, nada disso. Não precisamos de rituais, né? Não precisamos de nada disso. As instituições religiosas estão aí afundadas nos ritualismo, né? Estão trazendo rituais. Agora, de uns tempos para cá, criaram um tal de reteté de Jeová. Aí você vai dentro de uma instituição religiosa, aí você fica em dúvida. Você fala, será que eu estou na instituição ou estou num terreiro de macumba? Aonde é mesmo que eu estou? É porque os mesmos rituais que são praticados no salão, né? Nos terreiros, no salão de espiritismo, é o mesmo ritual que está dentro das instituições religiosas. Só sei que é um escândalo muito grande. É muito feio para a gente olhar. Eu fui aqui mesmo, no bairro onde eu moro, em uma instituição religiosa, onde eu corri e fiquei na porta. Fiquei assustada. Eu falei, se vierem para o meu lado me pegar para me rodar, eu corro. Né? Porque o negócio é feio. Pensa, são os mesmos rituais. Se eu já fui em salão de espiritismo, e eu sei quais são os rituais do espiritismo, e sei também que os mesmos rituais que eu vi lá no salão de espiritismo, foi o mesmo que eu estou vendo dentro das instituições religiosas. Nada diferente. Rita Viana Lima, graça e paz, irmã Vanilda. Graça e paz, querida, seja muito bem-vinda na nossa live. Cássia Ferreira, graça e paz, minha linda. Graça e paz, irmã Cássia, seja muito bem-vinda, amada, na nossa live nessa noite. Então, vamos lá. Amor fraternal. Amor fraternal para com todos os nossos semelhantes, simples assim. Cadê? Será se existe um amor fraternal dentro das instituições religiosas? Porque se eu sou de uma instituição religiosa,
Aí eu saio daquela instituição, eu vou para outra instituição. Aí aqueles membros daquela instituição, quando passa por mim, eles não me cumprimentam mais, né? Não me cumprimentam, eles me ignoram. Por que isso, né? Porque é falta de amor. Por isso que eu falo que as instituições religiosas, amados, toda instituição religiosa, quando ela é aberta, ela se divide, o corpo de Cristo. Aí muitos dizem assim, não, mas a igreja é o corpo de Cristo, nós temos que estar reunidos porque é o corpo de Cristo. Agora vamos ver, se as instituições religiosas fossem de Deus, então seria uma só instituição, não seria milhares. Se o cabeça da instituição religiosa fosse Deus, então não teria milhões de pastores, de supostos pastores na frente das instituições religiosas, liderando aquele povo. E se aquele povo sair do controle deles, tem disciplina, né? Tem disciplina. Se é para a gente ir em outra instituição visitar, tem que pedir permissão do líder religioso. E muitas vezes ele não deixa. E então ficam aprisionados, assim como aquele povo lá do velho pacto eram escravos, eles continuam sendo escravizados lá dentro do sistema religioso. Mas estão tão felizes lá dentro do sistema religioso sendo escravizados, igual aquele povo lá que era do Egito, que eles eram escravos no Egito. E quando eles saíram do Egito para a terra prometida, na passagem pelo deserto, aonde eles sentiram fome, eles lembraram de quando eles eram escravos. Pelo menos lá no Egito nós éramos escravos, mas lá nós tínhamos comida para nós comer. E aqui que nós vamos morrer de fome? É a mesma coisa do sistema religioso. Os amados, eles preferem estar dentro de uma instituição religiosa, sob a liderança de um homem, né? Muitas vezes um homem corrupto. Eles preferem do que saírem de dentro das instituições e serem livres. Aí a instituição fala assim, você tem que aceitar Jesus para você ser livre, liberto. Pelo contrário, quando a pessoa entra dentro de uma instituição, ele já deixou de ser livre, agora ele já é escravo. É o contrário, tudo o oposto do que eles falam. Entende? Vamos lá. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai a tais que assim adorem, o procuram. Lá nós sabemos que lá no velho pacto, né, aquele povo lá, eles tinham o local fixo, né, para adorar. Eram aonde eles eram, o lugar que foi, né, o lugar que foi aprovado por Deus para as pessoas adorar era Jerusalém. Só em Jerusalém podia se adorar a Deus, né? E também nas montanhas, nos montes se adoravam a Deus, não é isso? Então o que acontece? Quando Cristo veio pôr um fim nesses rituais, aonde tinha que ter um lugar específico para se adorar. Por essa razão, ele falou para aquela mulher, mulher, haverá dias, e esse dia chegou. Por que havia chegado já esse dia? Havia chegado porque o próprio Cristo já veio colocar um fim naqueles rituais, aonde só podia adorar a Deus se fosse no local. Isso já foi lá no velho pacto. Agora o dia chegou em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque não é mais nos montes, nem mais em Jerusalém. Por que Jesus falou, esse dia chegou, mulher?
E agora, chegou, é agora, porque ele já havia chegado. Cristo já havia chegado. Então já podia adorar a Deus em espírito e verdade. Porque Jesus veio contrariar. Jesus não foi bem aceito pelos religiosos. Jesus veio para cumprir a lei. Porque nós sabemos que na lei judaica, na lei mosaica, eram 613 preceitos da lei. Se alguém cumprisse 612 preceitos daquela lei e faltasse um só preceito daquela lei, ele não conseguisse cumprir o último preceito, então os 612 eram anulados. Então ninguém conseguiu cumprir aqueles preceitos. Cristo teve que vir para cumprir todos os preceitos da lei, né? E depois da cruz, agora já não precisamos mais de ritos, de rituais. Não precisamos de templos terrestres para adorar a Deus, porque Ele nos constituiu o seu templo, morada do seu Espírito, né? Não precisamos mais subir no monte, não precisamos mais buscar Deus. Eu andei em várias igrejas, quando eu estava na instituição religiosa, procurando Deus nas igrejas, nas supostas igrejas de pedra, mas eu não encontrava. Por mais que eu procurasse Deus nas instituições religiosas, eu só conseguia ver líderes religiosos carnais, eu conseguia ver líderes religiosos corruptos, eu conseguia ver homens amantes de si mesmo, eu conseguia ver homens gananciosos, cães gulosos, lobos vorazes dentro das instituições religiosas, até que eu não consegui mais, né? Aí Deus veio, iluminou os meus olhos, ativou a minha mente, e eu comecei a examinar de verdade as Escrituras, e fui livre, e fui liberta do sistema religioso. E hoje eu estou na telinha, né, trazendo as verdades bíblicas para todos aqueles, né, aonde tiver o alcance dessa live. Não somente eu, somos milhares, né, somos milhares. Rui Charles está assistindo, bem-vindo, irmão, na nossa live nesta noite. Então, queridos, o povo da graça hoje está nas redes sociais, porque dentro das instituições nós descobrimos, examinando as Escrituras, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então não precisamos mais de templos terrestres. Amém, queridos? Vamos lá. Um exemplo, quando o profeta Natan revelou a Davi que o seu descendente edificaria um templo a Deus na terra, o sentido que revelou, o sentido que se cumpriu de forma imediata, local e literal, foi a edificação do primeiro templo em Jerusalém por Salomão, né? Quando Natan falou sobre um templo, já foi edificado rapidamente um templo, né? Isso foi já o filho de Davi, né? O Salomão que edificou o templo. Porém, Deus, através de Natan, se referia ao templo real, o templo vivo de Deus na terra, o qual seria edificado pelos descendentes de Davi. Quem era o descendente de Davi? O que Natan trouxe, né? O profeta Natan trouxe, seria Cristo. Cristo que iria edificar. Só que eles entenderam rapidamente que seria o Davi, mas não foi Davi, foi o filho de Davi que edificou um templo terrestre, né? Só que nós estudando bem, nós vamos ver que o profeta Natan estava falando a respeito do templo real, né? O templo vivo de Deus na terra, o qual seria edificado pelo descendente de Davi, o próprio Cristo, né? O Cristo, e este templo vivo é a igreja de Deus na terra. Irmão Osvar Claudino, paz, irmão, graça e paz, irmão, seja muito bem-vindo. Carlos Oliveira, seja muito bem-vindo na nossa live.
Então vamos lá. Nós sabemos que Salomão edificou um templo lá no Velho Pacto, né? Mas nós sabemos também que Salomão, ele pecou, né? Salomão pecou, Salomão se corrompeu com os deuses, com aqueles deuses pagãos, né? Através das suas 1000 mulheres, né? Então, Salomão, ele tropeçou, não é isso? Então, o próprio Natan estava falando a respeito do próprio Cristo, né? Quando fala aqui, ó, porém Deus, através de Natan, se referia ao templo real, o templo vivo de Deus na terra, o qual seria edificado pelos descendentes de Davi, o Cristo. E esse templo vivo é a igreja, somos nós, a igreja viva de Cristo na terra. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. A casa que é a igreja, que somos nós. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Quer dizer, então, aqui está mais do que claro porque era o Cristo. Porque o reino de Davi, o reino de Salomão não foi para sempre. Não foi para sempre, nós sabemos que não. E o reino de Cristo foi para sempre, né? Aqui, ó. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono ao seu reino para sempre. O próprio Cristo, que é para sempre, né? Em 2 Samuel 7, 4 e 13, e fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Quem é o Renovo? É Salomão, que construiu aquele templo lá, aonde naquele templo lá, ele teve 1000 mulheres, ele se contaminou com os feitiços daquelas mulheres que, né, serviam a outros deuses pagãos, né? Ou foi o próprio Cristo? O nome dele é Renovo. Quem é o nome de Cristo? O Cristo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Vede que aqui Zacarias não fala de Salomão, que não era sacerdote, nem Zorobabel, que não era rei, mas do Messias, que é rei e sumo sacerdote. Ele mesmo edificará um templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, como Melquisedeque, e conselho de paz. Haverá entre ambos os ofícios. Zacarias 6, 12 e 13. Veja o templo na nova aliança. Veja aí o templo na nova aliança. Já o próprio Cristo falando, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, no templo, adorareis o Pai. João 4, 21. Mas a hora vem, e porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 23. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Uai! Como é que no sistema religioso eles estão falando lá, né, os líderes religiosos, que Deus está lá no templo, né? Muitos falam assim, eu vou para a casa do Pai hoje, vamos, alegrei. Outros falam assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava pensando, eles acham, como eles não conseguem entender a palavra, né? Então eles acham que Davi estava falando que ia a um templo. Quando ele falava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uai, se naquele tempo lá o templo ainda não tinha sido erguido, como é que Davi estava se referindo a um templo? Davi estava se referindo a Jerusalém, a cidade, e não ao templo, né?
Então, aqui fala assim, ó. Aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Uai. Mas aqui está falando que ele não habita. Como que o sistema religioso está falando que Deus habita lá? Nesse caso, eles ocultaram. Atos, capítulo 17, versículo 24. Eles ocultaram esse versículo. Aí eles falam que nós que lemos os versículos isolados, sim? Estamos lendo aqueles versículos isolados por eles. Aqueles versículos que eles estão isolando para não levarem as verdades, né? Eles estão ocultando e nós estamos revelando esses versículos que eles esconderam. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós. Quem é a casa? É o templo de pedra? É a instituição religiosa? Quem é a casa? Somos nós. A qual a casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança, a fé e a glória da esperança até o fim, Hebreus 3 e 6, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2 e 22. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 19. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também sois vós, edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, amados? Efésios 2, capítulo 2, versículo 20 a 22. E com essas palavras eu quero agradecer a cada um dos irmãos que vieram na telinha para me dar uma força, um apoio, né, para cultuar juntamente comigo nessa noite, tá? Agradeço a todos vocês e graça e paz a todos. Amém, amados? Melhor noite.